Shalom a todos. Hoje é 5 de abril de 2026, domingo de Páscoa para os cristãos e quarto dia de Pêssar para os judeus, o que nós chamamos de Hol HaMoed, que eu expliquei no vídeo de ontem o que isso quer dizer. Então hoje eu acordei com vontade de refletir, né? Eu, como faço todas as manhãs, fui ler as notícias do dia e vi que o Trump deu um prazo de 48 horas para o Irã abrir o Estreito de Hormuz, senão o inferno vai cair sobre o Irã. As notícias que eu recebo das Forças de Defesa de Israel e de outras fontes israelenses é de que o regime iraniano está efetivamente chegando ao fim, está para cair. O Shah Reza Pahlavi, que foi expulso do Irã em 1979, já está é, prevendo que ele vai retomar o controle do país e dizendo que a primeira providência dele vai ser reatar relações diplomáticas com Israel. E aí, lógico que essas coisas deixam a gente feliz e aliviado, né? Mas aí eu fiquei pensando assim: o Irã, o regime do Irã vai cair. Quem será o próximo antissemita que vai se levantar para tentar destruir o Estado de Israel e exterminar os judeus do mundo? Não é uma pergunta retórica, é uma coisa que tem acontecido de maneira recorrente na história do povo judeu desde que Deus escolheu Abraão para ser o seu representante na terra, né, que são os judeus, quer as pessoas gostem ou não, aceitem ou não. Então, eu queria fazer uma reflexão bíblica e também histórica, né? Tanto antiga como contemporânea. No livro de Gênesis, capítulo 36, versículo 12, está escrito: E Timná foi concubina de Elifaz, filho de Esaú, e deu à luz Amaleque para Elifaz. Amaleque não é um personagem muito conhecido dos cristãos, mas é bem íntimo dos judeus, porque Amaleque é aquele que ataca não por território, mas por uma negação da própria existência do outro, no caso de Israel. E é um neto de Esaú, irmão de Jacó, que é o patriarca dos judeus. Então, houve, ainda lá no livro de Êxodo, capítulo 17, dos versículos 8 a 16, o primeiro ataque de Amaleque no deserto, em que ele atacou os hebreus que estavam saindo do Egito, num lugar chamado Refidim. Então, uma história bastante conhecida, que quando Moisés baixava os seus braços, os amalequitas prevaleciam. E quando Moisés levantava os seus braços, ou quando ele ficava cansado, que os braços dele eram sustentados por Arão e Ur, os hebreus prevaleciam. Né? No final, liderado pelo general Josué, os hebreus venceram essa primeira batalha contra Amaleque, mas no versículo 16 desse capítulo, que é o último versículo, está escrito: O Eterno levantou a mão e jurou sobre o seu trono que ele lutará contra Amaleque de geração em geração. Então, nós temos aí em Amaleque um arquétipo do mal. Então, em Deuteronômio 25, 17 a 19, tem uma ordem do Eterno aos judeus. Lembra-te
do que te fez Amaleque no caminho quando saías do Egito. Como te saiu ao encontro no caminho e feriu na tua retaguarda todos os fracos, e não temeu a Deus. Mais adiante, com a evolução da história dos hebreus, no Tanar, que os cristãos chamam de Antigo Testamento, nós vemos que o Eterno ordenou a Saul, através de Samuel, que ele exterminasse todos os amalequitas, que não poupassem homens, mulheres, crianças, gado e nem tomasse despojo dessa batalha. E nós lemos no livro de Samuel, no primeiro livro de Samuel, que Saul poupou o rei Agag e também poupou o gado, contrariando a ordem do Eterno, e esse foi o motivo pelo qual Saul perdeu o trono de Israel. Então, na tradição judaica, nós agora vamos saltar lá para o Império Persa. Existe um personagem no livro de Esther que se chama Haman, que ele é chamado de Agagita, sugerindo que ele era um descendente desse rei poupado por Saul, mantendo o espírito de Amaleque vivo no Império Persa, que talvez não por coincidência é o atual Irã. A destruição física e definitiva dos amalequitas como um povo ou entidade nacional é registrada no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 4, nos versículos 42 e 43, que diz assim: E deles, dos filhos de Simeão, 500 homens foram ao monte Seir e feriram o restante dos amalequitas que tinham escapado e habitaram ali até o dia de hoje. Bom, a Bíblia registra que fisicamente os amalequitas desapareceram. Mas o que os nossos sábios falam é que houve uma transição do físico para o espiritual. O que isso quer dizer? O Amaleque deixou de ser uma tribo nômade, registrada no Antigo Testamento, que vivia no deserto, para se tornar uma força ideológica que salta de nação em nação e de geração em geração. De novo, não é uma luta por território, mas uma luta que nega o direito de Israel de existir e dos judeus de existirem, não só no território de Israel, mas em todo e qualquer lugar. E nós vemos esse espírito ao longo da história de Israel, começando por Amaleque, na saída do Egito. Depois lemos na Bíblia sobre os filisteus, os babilônios, os persas, e aí termina a história bíblica, mas a história dos judeus continua e as perseguições continuam através dos gregos, dos romanos, da Igreja Católica através da Inquisição e da Reforma Protestante. Para quem não sabe, tem um livro de Martinho Lutero que se chama Sobre os Judeus e Suas Mentiras, que foi o livro que inspirou aquele ditador da Alemanha, da Segunda Guerra Mundial, a praticar tudo o que ele praticou. Está escrito no livro de Martinho Lutero. Por causa dessas duas entidades, a Igreja Católica e a Reforma Protestante, os cristãos europeus se tornaram amalequitas através dos pogrões. Para quem não sabe, pogrões eram ataques surpresas nas vilas em que habitavam os judeus, em que eram praticados atos de tortura, de estupros e de assassinatos indiscriminadamente contra homens, mulheres e crianças judeus na Europa. E isso tudo culminou na Europa, na Alemanha nazista.
né? E mesmo depois do Holocausto, a Europa nunca deixou de ser antissemita. Então a história também do mundo ocidental se dividiu e hoje em dia esse espírito de Amaleque, que já foi falado anteriormente, que migra de nação em nação e de geração em geração, parece ter abandonado os cristãos. Porque hoje em dia, os cristãos, tanto católicos como protestantes, evangélicos, eles são a favor de Israel. Existe até um conceito de sionismo cristão que eu já expliquei num vídeo que eu fiz alguns meses atrás. Os cristãos não são mais antissemitas, mas esse espírito migrou para o mundo árabe. E quem exportou o antissemitismo para o mundo árabe foi o nazismo, exatamente, sabe? Então, depois da Segunda Guerra Mundial, foi estabelecido o Estado de Israel em 1948 e logo no dia seguinte do estabelecimento do Estado, que foi em 14 de maio de 1948, no vídeo de ontem eu falei que foi 14 de março, mas não é 14 de maio. No dia seguinte, 5 países árabes, liderados pelo Egito, declararam guerra a Israel. Foi a primeira guerra de Israel contra os árabes e Israel venceu em 1948. Mais tarde, em 1967, surgiu um presidente do Egito chamado Gamal Abdel Nasser, que teve assim veleidades panarabistas e ele então é, 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 apoiado em armamentos soviéticos, porque aí nós estamos em plena Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética. A União Soviética armou o Egito e o Egito então através desse homem, presidente Gamal Nasser, ele quis destruir Israel e ele foi massacrado na Guerra dos Seis Dias, sabe, em 1967. Ele morreu de um ataque cardíaco depois dessa derrota fulminante, não só para ele, para o Egito, mas também para a União Soviética, porque os soviéticos viram que os armamentos deles não tinham poder contra os armamentos dos israelenses que eram de origem americana. E aqui eu quero também informar que tem antissemita no Brasil, inclusive judeu antissemita no Brasil, que acha que Israel só existe porque ele é apoiado pelos Estados Unidos. Isso é verdade, mas os Estados Unidos não são um capacho de Israel ou protegem Israel por motivos paternalistas. Não, sabe? Existem interesses geopolíticos norte-americanos em ter um aliado no Oriente Médio. Entende? Então, quando as pessoas dizem, porque Israel manda nos Estados Unidos, quem é que acha que alguém manda no Trump, por exemplo? Sabe? Um homem que faz o que quer, acha o que quer e fala o que quer, ele já era prepotente, arrogante antes, no primeiro mandato, agora, depois de ter sobrevivido por um triz a um atentado contra a vida dele. Quem não se lembra que o tiro passou na orelha dele porque ele virou a cabeça no último momento, senão ele teria sido alvejado na cabeça. Aí agora é que ele está se sentindo o próprio Messias, sabe? E por isso ele deflagrou essa guerra contra o Irã, que pessoas no Ocidente acham que é por causa de Israel, mas não é. É interesse dos Estados Unidos. Então, fecha essa minha digressão, né? E voltando aqui para 1967, Gamal Abdel Nasser foi derrotado,
fragorosamente e quem sucedeu ele foi Anwar Sadat, que em 1973 deflagrou uma outra guerra contra Israel, que ficou conhecida como a Guerra de Yom Kippur, que também perdeu. E aí, depois disso, Anwar Sadat decidiu que ia. Foi uma iniciativa do presidente egípcio de procurar fazer a paz com Israel. E isso aconteceu com a assinatura de um acordo de paz em Camp David, sob a presidência de. Ai, esqueci o nome do presidente agora. Quem souber, eu sei, mas eu esqueci agora. Ou talvez vai vir, escreve nos comentários. Em 1979 foi assinado esse acordo de paz entre Egito e Israel, e que apesar de todos os conflitos que Israel teve desde então com o mundo árabe, esse acordo permanece. O Egito nunca mais fez guerra contra Israel, sabe? Em 1982, a França ajudou o Iraque a construir um reator nuclear e Saddam Hussein, que não era uma pessoa muito equilibrada, se tornou o novo Amaleque, já que também o espírito de Amaleque saiu do Egito e foi, e parece que incorporou no Saddam Hussein, e aí o primeiro-ministro israelense Menachem Begin foi lá e mandou a Força Aérea de Israel destruir o reator nuclear iraquiano que o Saddam Hussein vivia dizendo que ele ia usar o reator para explodir o Estado de Israel. Agora, isso foi em 1982. Voltando um pouco para 1979, no mesmo ano que o Egito e Israel assinaram um acordo de paz, foi o primeiro acordo de paz assinado entre Israel e um país árabe. No mesmo ano, houve a Revolução Islâmica dos Ayatolás no Irã. No mesmo ano. Quer dizer que esse espírito de Amaleque saiu do Cairo e se transferiu para Teherã. Então, desde que esse regime existe, eles batizaram, né, por assim dizer, os Estados Unidos do Grande Satã e Israel, o Pequeno Satã. O Irã ataca Israel porque está mais próximo e acha que não tem poder de fogo contra os Estados Unidos, mas os americanos sabem que tem, e a gente vê nessa guerra atual, embora nem todos os brasileiros estejam cientes disso, mas essa não é uma guerra só entre esses três países. O Irã tem atacado todas as bases americanas que estão nos países do Golfo. Todos os países do Golfo estão sendo atacados pelo Irã. Todos. E não são só as bases militares americanas que estão sendo atacadas, que deveria, né? Numa guerra é assim, ou pelo menos deveria ser assim. Israel e Estados Unidos estão atacando alvos militares no Irã. Já o Irã está atacando alvos civis em Israel, na Arábia Saudita, no Catar, em Omã e outros países árabes. Todos os países do Golfo estão sendo atacados pelo Irã, não somente alvos americanos, mas também alvos civis desses países árabes. Aí eu li hoje que finalmente a guerra está chegando ao fim, que o Trump vai mesmo derrubar o inferno no Irã. Tanto é que o Shah já está dizendo que o Shah Reza Pahlavi já está dizendo que vai assumir o controle do Irã. E eu então acordei com essa pergunta hoje de manhã, sabe? Quem será o novo Amaleque? Sabe? Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer,
Porque quando a gente lê a história de Israel, tanto a antiga quanto a moderna, a gente vê que sempre houve alguém que quis destruir Israel, fisicamente, espiritualmente, em todos os níveis. O desejo desse espírito de Amaleque é extirpar os judeus da face da terra, sabe? Independente de existir um Estado de Israel ou não, sabe? Não é novo, não é novo. Então, eu acordei com essa reflexão hoje e botei alguns pontos de quem eu acho que podem ser os próximos Amaleques, ou os próximos Amalequitas, baseados no cenário internacional que eu vejo, né, que está se desenrolando atualmente, e eu cheguei a esses pontos. Um amalequita que pode surgir, um antissemita, um antisionista, que pode surgir com o vácuo deixado pela queda do Irã, podem ser forças descentralizadas de sunitas radicais, como o ISIS ou a Al-Qaeda, porque essas duas organizações terroristas são sunitas e eles fazem guerra contra os xiitas, que são os iranianos. Né? Com a queda desse regime xiita do Irã, essas forças sunitas terroristas podem aproveitar a instabilidade política interna na Síria e no Iraque para ressuscitar. Porque sem o Irã para conter os extremistas rivais sunita, Israel sim poderia enfrentar uma nova ameaça árabe. Né? Fora isso, tem uma outra possibilidade. Tem uma outra pessoa, um outro país que tem veleidades de fazer ressurgir um império que durou 1000 anos, que é o Império Turco-Otomano. E essa figura é o presidente da Turquia, Erdogan, como se pronuncia lá. Então, os turcos não são árabes, mas eles são muçulmanos e eles perderam o Império Otomano na Primeira Guerra Mundial. E tem esse Erdogan que ele, sim, tem veleidades de ressuscitar o Império Turco-Otomano. Né? Então, se a Turquia desejar, ela também ocupar esse vácuo de liderança deixado pelo Irã no Oriente Médio, sim, ela também pode, por exemplo, abraçar a causa palestina, apesar de que os palestinos são árabes, não são turcos, mas pode usar essa causa como uma ferramenta de poder para isolar Israel diplomaticamente, lembrando que a Turquia faz parte da OTAN, então eles teriam, teoricamente, o aval dos países da OTAN, Estados Unidos e Europa, no caso de decidir atacar Israel. E se Israel retaliar, em princípio, esses países se uniriam para proteger a Turquia, porque a Carta da OTAN diz isso. Mas isso são possibilidades, tá? Não estou dizendo que isso vai acontecer, eu só estou levantando pelo quadro que eu vejo o que pode acontecer, mas pode não acontecer também. Então, uma outra via de antissemitismo que já existe no mundo e que pode se tornar predominante é esse antissemitismo woke e ocidental, que hoje em dia ele está representado por esses movimentos intelectualizados das universidades dos países ocidentais, que hoje em dia são jovens, que a gente acha que são desmiolados, que pintam o cabelo de azul, que negam que existem só dois gêneros, como homem e mulher. Eles são jovens, mas esses jovens que têm esse antissemitismo na mente, no coração, eles vão se tornar adultos.
né? E isso pode ser, sim, uma ameaça ao Estado de Israel e aos judeus do mundo inteiro, que, numa tentativa de buscar deslegitimar Israel, não através de mísseis, mas através de sanções, de boicotes e de isolamento diplomático de Israel, alguma coisa como um Amaleque de colarinho branco, né, num futuro próximo. Existe agora, finalmente, e infelizmente, um outro tipo de Amaleque que pode estar dentro do Estado de Israel, que são essas, vamos dizer, tribos que existem dentro de Israel, que são os judeus seculares, os ultra-ortodoxos e os árabes israelenses. Existem todos essas figuras dentro do Estado de Israel e eles não são pacíficos, sabe? Como eu disse no vídeo anterior, antes do 7 de outubro, Israel estava quase vivendo uma guerra civil entre seculares e ultra-ortodoxos, os super-religiosos, que têm duas visões completamente diferentes do que deveria ser o Estado de Israel. Isso foi neutralizado com o ataque do Hamas, mas é uma coisa que pode ressurgir a qualquer momento, sabe? Uma vez que o Estado de Israel, os israelenses, se sintam confortáveis porque não tem mais um inimigo externo, aí essas guerras intestinas podem recomeçar e isso sim pode levar a uma ruptura, um enfraquecimento, e isso pode ser um novo Amaleque que surgiria através do esgarçamento do tecido social israelense. É uma coisa para se prestar atenção, não é utópico, isso é uma coisa que pode acontecer e nós temos visto através da história que são só as guerras contra o Estado de Israel, contra a existência do Estado de Israel, que faz com que essas divisões internas se acalmem, mas infelizmente elas não desaparecem. Mas eu também não quero que esse vídeo termine de uma forma sombria. Eu quero lembrar, como eu disse no início, que nós estamos em Pêssar, né? E o que Pêssar nos ensina? Sabe? Não é só a história, um momento histórico no passado que ficou registrado e que acabou, que não existe mais. Não. Pêssar é a festa da libertação daquele momento, sim, lógico, mas de todas as libertações, de todos os Egitos. A palavra Egito em hebraico é Mitzrayim, e isso significa literalmente entre estreitezas. Mitzrayim é um lugar estreito, apertado. Então, o Egito é um símbolo não somente de um país, não somente de um momento histórico, mas de tudo que é opressão, de tudo que é estreiteza, de tudo que tira a liberdade do ser humano. Então, o que Pêssar nos ensina é que para cada faraó existe um êxodo. Então, se em 1979 o Egito moderno deixou de ser um inimigo para se tornar um vizinho, ainda que seja uma paz fria, mas realmente nunca mais o Egito nos atacou, sabe? A queda do regime iraniano poderia, teoricamente, criar este ciclo. O povo iraniano costumava, antes de 1979, ter laços de amizade com Israel.
Então, apesar de todas essas projeções, eu espero que sejam só devaneios, eu espero que sejam só reflexões ou uma preocupação como judia e como israelense do que pode vir depois, mas o meu desejo é que em 2026 nós estejamos vivendo o Pêssar da libertação. Libertação para judeus, para cristãos e para toda a humanidade. Um bom dia a todos.